Olá, galerinha. Tudo bem com vocês, criançada? Bom, esta semana estamos iniciando o estudo da lição 9. Lição 9 da nossa apostila, que está na página 18. A apostila de estudo trata das cartas de amor. Esse é o título, Cartas de Amor. Esse é o título porque essa lição está falando das epístolas escritas pelo apóstolo João. 1 João, 2 João e 3 João. João é o apóstolo conhecido como o discípulo a quem Jesus amava, filho de Zebedeu, é o irmão de Tiago, pescador, né? Então, também conhecido como filho do trovão, junto com seu irmão, Tiago. Enfim, ele escreveu o evangelho que leva seu nome, o evangelho de João, escreveu as epístolas, as cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, e o livro de Apocalipse. Nosso estudo dessa semana está centrado na primeira carta, 1 João, primeira carta que ele escreveu, tá? Importante sabermos que o evangelho, tanto o livro de Mateus quanto Marcos, Lucas e João, eles foram escritos para que as pessoas cresçam em Jesus, para que as pessoas creiam em Jesus como Senhor e Salvador e sejam salvas. Já as cartas, como por exemplo 1 João, ele foi escrito dirigido para os cristãos, para aquele que já crê no Senhor Jesus, aquele que já tem um relacionamento com Deus. Então, note que a carta, ela já tem um destinatário. Diferentemente das cartas de Paulo, que normalmente são dirigidas para uma cidade específica, e nos tempos atuais, para nós, Igreja de Jesus, a carta de João, a primeira carta de João, escrita naquela época, foi direcionada para todos os cristãos. E serve para nós também, obviamente, né? Essas cartas, a carta de João, ela normalmente fala de amor. Ela é conhecida por isso, por falar de amor, já que ele é reconhecido como o discípulo a quem Jesus amava. E realmente, ele tem uma ênfase grande no aspecto do amor, em explicar que Deus é amor e a importância do amor para o nosso aperfeiçoamento cristão. Mas essa carta, ela tem mais significado. Ela é muito rica em conceito para nós. Porém, eu gostaria, nessa semana, de dar ênfase a 3 importantes aspectos dessa carta. Porque, mais do que um livro de amor, ela é um livro que traz segurança para nós cristãos. Traz segurança para você, criança, segurança para mim, segurança para a família, segurança para os cristãos. Sabe por quê? Porque ele nos traz a certeza da salvação. Ele nos tira muitas vezes da dúvida sobre a salvação e nos traz a convicção da salvação. E o apóstolo João reforça muito esses aspectos com base em 3 comprovações. A primeira se baseia no crer no Senhor Jesus, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se não, vejamos. Abra sua Bíblia na epístola de 1 João. Vamos andar um pouquinho juntos aqui no livro. Esse livro é pequeno, é um livro curto, só tem 5 capítulos, porém é muito rico em significado para nós e ensino para nós. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 2, verso 22. Olha o que diz o apóstolo João. Quem é o mentiroso,
senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Ele está reforçando o que Jesus nos ensinou, o que Jesus já nos ensinou por meio do Evangelho escrito pelo próprio apóstolo João. Vamos voltar lá no livro de João, capítulo 14, versos 8 e 9. 14, versos 8 e 9. Vamos começar do 6, mais completo. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus a Filipe: Há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então veja que Jesus está reforçando sua identidade como Filho de Deus, como unigênito de Deus e agora primogênito de Deus. Note que o próprio apóstolo João, ele desde o início, tanto das cartas, tanto da epístola, a primeira epístola de João, como também no Evangelho, ele já começa o livro sendo muito claro a esse respeito. Vamos ler juntos o início do Evangelho de João? Capítulo 1, verso 1 diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Mais na frente, ele diz assim, no verso 14 do capítulo 1: E o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E até mesmo na epístola de 1 João, ele já começa esclarecendo esse ponto também. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Então ele sempre reforçou, sempre esclareceu que Jesus é mesmo o enviado de Deus feito de carne, para habitar entre nós e para ser o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, João é muito claro. E João é mais claro ainda quando ele alerta sobre a importância de crer no Senhor Jesus como Senhor, mas crer em Cristo como nosso Salvador, o Messias. Quando ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ou seja, que Jesus é o Messias, nosso Redentor, nosso Salvador. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Bom, se ele diz que é mentiroso, então pertence ao pai da mentira, que você sabe bem quem é, o espírito do mal. Não procede de Deus todo aquele que nega Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então veja que
a primeira comprovação que o apóstolo João nos traz, a primeira convicção, a primeira segurança que ele nos traz acerca da salvação é crer no Senhor Jesus como nosso Senhor, como Senhor e Salvador das nossas vidas. A segunda comprovação que ele nos traz, a segunda certeza que ele nos traz acerca da salvação está em 1 João, na carta que estamos estudando, no capítulo 2 também, a partir do verso 3, versos 3 a 5, diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, Jesus. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Olha que coisa maravilhosa. Então, primeiro pela clareza, pela forma direta com que o apóstolo João nos explica. Ele novamente diz, quem não obedece a Jesus é mentiroso. Porque como diz que conhece a Jesus, confia em Jesus e diz que o Jesus é seu Senhor, se não obedece a Jesus, logo é mentiroso. E então pertence ao pai da mentira. Não vem de Deus. Mas aquele, entretanto, que guarda a palavra de Jesus, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor nele. Impressionante. A clareza que João nos aponta, nos mostra, nos ensina acerca da segurança da salvação. E Jesus já tinha, tal como o aspecto anterior, Jesus também, nesse aspecto da obediência, já tinha sido muito claro conosco no Evangelho. E no próprio Evangelho do mesmo apóstolo, João, capítulo 15, verso 14, você pode abrir aí, o livro de João, o Evangelho, capítulo 15, versículo 14. O que diz? Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ele começa assim, o meu mandamento é esse, verso 12, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. O próprio Jesus já tinha nos ensinado acerca da obediência. E o apóstolo João, na sua carta aos cristãos, ele reforça esse ponto. Irmãos, nós temos e recebemos a salvação. E a comprovação é a obediência. Por último, o apóstolo João, na sua carta, na sua primeira carta, ele reforça o amor ao próximo, como amar a ti mesmo, né? A importância do mandamento que Jesus nos apresentou. Ame a Deus acima de todas as coisas, ame a teu próximo como a ti mesmo. E ele fala sobre isso um pouquinho mais à frente, na primeira epístola, no capítulo 4, verso 20, o apóstolo João diz, se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Eita, rapaz! Ora, temos da parte de Deus esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Novamente, o apóstolo João nos traz com clareza, com objetividade,
aspectos importantes sobre a nossa salvação. E ele fala novamente: se a pessoa diz que ama a Deus, mas não tem caridade com o próximo, não tem bondade com o próximo, não ama seu irmão, não cumpre o mandamento de Jesus, que é amar o próximo como a ti mesmo, ele é mentiroso e não procede de Deus. Não está em Deus, não está firme em Deus. Então, é muito interessante a forma que o apóstolo João nos coloca essas coisas, nos apresenta essa certeza sobre a salvação. Ele diz: irmãos, nós temos a salvação, vocês têm a salvação, vocês estão firmados em Jesus. Mas veja, quais são as comprovações? As comprovações são crer no Senhor Jesus de todo o seu coração, crer no Senhor Jesus como Senhor e também Salvador, como Messias, como Redentor. Obedecer ao Senhor Jesus, obedecer aos exemplos que Jesus nos dá, andar em OQJF, o que Jesus faria, e buscar ser imitador de Jesus. E por último, ele enfatiza o amor ao próximo, o mandamento que Jesus já nos apresentou. E o que Jesus fala sobre essa parte? Ele fala muito sobre o amor ao próximo. Porém, eu gostaria de reforçar, gostaria de meditar com você, criança, em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Abra aí sua Bíblia. No capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 31. A partir do verso 31, diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. É o joio do trigo. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E obviamente o texto continua e vai até o verso 46, e ele afirma que aqueles não fizeram, aqueles que não agiram assim com o próximo, não agiram assim com os pequeninos, obviamente não fizeram isso como se fosse para o próprio Jesus. Então, crianças, essa epístola de João é um livro, sobretudo para nós, igreja, para você, cristão, para mim, cristão, para nossa família, já que o cristão é o mini Cristo, né? O cristão significa o seguidor de Jesus, somos mini-cristos. E essa carta foi escrita para nós. Essa carta é uma carta de amor, mas sobretudo é uma carta de segurança para nós cristãos, para podermos avançar nas verdades. E essas são as verdades, as principais, que eu separei para meditarmos juntos essa semana, tá? Bom, temos um desafio para sábado. E esse desafio que eu gostaria de propor a você, criança, é o seguinte: eu gostaria que você pegasse uma folha em branco, um papel A4, se não estiver em branco pode ser com linhas, enfim, mas numa folha você vai preparar um desenho. E esse desenho é um desenho da crucificação de Jesus. Nesse desenho você pode colocar as pessoas que você quiser, tá? Mas
eu preciso que você não esqueça de colocar duas pessoas. A primeira é Jesus e a segunda é o único apóstolo que estava na crucificação, que subiu para o monte da crucificação e não dispersou, não se espalhou. O único que estava ali presente na crucificação de Jesus. Então você pode desenhar da maneira que você quiser, colocar presente ali quantas pessoas você quiser, tá? Faça esse desenho da crucificação de Jesus, porém, não esqueça, eu quero que você desenhe Jesus e também o único discípulo que estava, o único apóstolo dos 12, que a Bíblia menciona como ali presente no ato da crucificação. Eu gostaria muito que você descobrisse quem é e desenhasse juntamente com Jesus. E embaixo desse desenho, um segundo desafio, tá? Eu queria que você escrevesse um número, tá? Esse segundo desafio é, em verdade, continuação da atividade que nós temos na apostila, que consta na página 19, tá? Embaixo do desenho, portanto, como segunda parte do desafio, você vai escrever um número. E esse número tem que corresponder ao número de vezes que a palavra amor ou caridade ou palavras derivadas de amor, tal como amado, tal como amar, o número de vezes que a palavra amor, caridade ou palavras derivadas do amor aparece na primeira epístola de João. Portanto, quantas vezes essa palavra ou suas derivadas aparece na primeira carta de João, nos 5 capítulos que constam no primeiro livro de João. Tá bom? Traga esse seu desafio feito, bonito, para comentarmos, para enriquecer ainda mais a nossa aula de sábado. Eu te espero lá às 15 horas com os demais tios e tias. Será um prazer estarmos juntos e continuarmos falando dos ensinos de Jesus para a nossa vida. Uma excelente semana, criança. Deus abençoe.